começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos, estamos no ar com mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de basquete e de NBA, o Ed3. E que rufem os tambores, porque iniciaremos o preview, o palpitão do Oeste. Mais uma vez eu, Rafael Medeiros, com Michel Braga e Gabriel. Olha, eu ia falar Michel Spanger. Gabriel Spanger. Caramba, hein? Aqui nesta noite para trazer o que há de pior e o que há de melhor neste universo basquetebolístico chamado NBA ou a Nárnia do basquete, também conhecido. Amigos, tudo bem? Preparados para discussões? Preparadíssimos. E o senhor vem inspirado para a abertura de hoje, né? Com várias tiradinhas diferentes. Nárnia do basquete, como é muito conhecido, tipo, uma das poucas vezes que eu ouvi falar, mas tudo bem. Nárnia do basquete. Eu fico imaginando, sabe, ele durante a semana, enquanto ele trabalha, quando ele deita na cama antes de dormir, pensando nas frasezinhas que ele vai usar na abertura e falando, deixa eu anotar essa aqui. Essa é boa. Sei lá, Nárnia do basquete, muito boa essa. Viu um Praça é Nossa com o Carlos Alberto lá para nota uma ou outra, aí vai. Isso é tudo improvisado. Com certeza. Muito bom, muito bom. Muito bem, meus amigos. Sem enrolação, porque aqui não é o para do João Kleber. Mais uma vez, iniciaremos dessa vez nossos palpites para os 10 melhores colocados da Conferência Oeste. Conferência Oeste que essa temporada, né, como sempre, vem muito forte, mas até eu queria ouvir de vocês, né? Tivemos jogos de pré-temporada essa semana e tem gente aí surpreendendo. E não estou falando do Kings antes que o clubismo impere aqui, mas estou falando principalmente do nosso amigo John Wall. Parece que o menino acordou, hein? Parece que o Mano Mix eu já havia previsto aí que o Clippersão da massa ia dar trabalho e parece que tá querendo dar mesmo. Só ajeitando aqui. Nem conto para vocês aonde o Clippers está no meu palpitão. Vamos descobrir. Eu achei, fazendo um pouco do geral que a gente fez na temporada, no episódio passado, né, sobre a Conferência Oeste, esse eu achei um pouco e bem mais embolado ao mesmo tempo, né, cara? Isso não parece ser um pouco óbvio, mas não tá, cara, não tá. Vamos ver o que acontece aí nas nossas previsões. Muito bem, e vamos começar do começo. Vamos começar com quem manda na conferência. Muita gente acreditando que essa posição ainda pode ser mantida pelo time que foi, né, primeiro colocado na temporada passada. Mas eu gostaria de ouvir as opiniões. Eu tenho certeza que este primeiro lugar do Oeste vai gerar polêmicas já aqui no nosso trio de ouro. Vou começar diferente dessa vez. Gabriel Spanger, seu primeiro colocado, sua previsão para o primeiro colocado da Conferência West. Olha, você falou de muita gente acreditando em quem teve na primeira colocada temporada passada se mantiver aqui também, né? Cara, eu pesquisei bastante, olhei bastantes lugares, acho que eu vi um lugar mantendo, quem foi na temporada passada foi o Suns. Eu vi um lugar mantendo o Suns em primeiro lugar. E, cara, parece que realmente tá um clima bem chato lá, né? Bem ruim. Acho que a gente vai aprofundar quando a gente chegar nele. E não vai ser o meu primeiro Suns aqui nesse caso. Cara, eu acho que eu tava com um pouco mais de certeza nesse nome, nesse time, até acontecimentos recentes. Acho que só com isso já dá para quem acompanha a NBA já entende um pouco. Acho que o que aconteceu, qual que é o time colocado aqui, mas para mim ainda o time a ser batido aqui são os atuais campeões, o Golden State Warriors. Para mim continua. Aí contextualizando para quem não acompanhou, né, o ato que aconteceu recente, as polêmicas recentes, foi final da semana passada, né, para cá. Foi uma briga entre o Draymond Green e o Jordan Poole em um dos treinos dos Warriors. A situação parece que esquentou, e aí as primeiras notícias foi que teve uma briga, um empurrão um com o outro, mas de alguma forma vazou
o vídeo e, cara, não foi um empurrão, foi briga, foi um soco. Então, assim, acho que isso vai causar Foi um belo soco, né, cara? Eu não diria nem que foi briga, né? Foi uma... Porque o Jordan Foi um Poole... nocaute quase. Briga não existiu, porque o Jordan Poole não se defendeu, né? Ele simplesmente foi nocauteado pelo Draymond Green. Imagina Draymond Green vindo na sua direção, cara. Não é uma coisa muito legal de se ver ali nos últimos segundos na sua visão, né, cara? Então teve essa briga, o clima esquentou, o clima não ficou legal. Ele se desculpou, obviamente, lá, que perdeu a cabeça, e o Draymond Green tem esse ato aí, esse temperamento meio exagerado até nos jogos, e pode ter, às vezes, até exagerado demais, né? Mas assim, voltando um pouco do que aconteceu, os atuais campeões, eles tiveram as principais perdas ali do Gary Payton II e Otto Porter Jr., acho que é uma dificuldade de times campeões, né? Manter o seu elenco, que acaba sendo muito valorizado para jogadores que estão próximos para sair ali, para fazer uma renovação ou não. Mas, cara, é um time que eu acho que tem uma característica muito bacana, que aí tem essa loucura que aconteceu com o Green, mas você tem jogadores tão fortes e experientes quanto ali, que, pô, você tem Stephen Curry, você tem Klay Thompson, você tem quem renovou por uma última jogada, mais uma temporada, né, foi o Godala ali, que, pô, apesar de não ter os jogos, acho que a experiência ali, o vestiário, acho que é bem importante. Então você tem os jogadores experientes, e você tem um núcleo jovem que está se desenvolvendo bem. Aí o último que veio, que se destacou muito, né, foi o Andrew Wiggins, você tem ali o Jordan Poole, e pô, o que está sendo apostado é um maior protagonismo aí com o Kuminga, o Moses Moody, e uma incógnita talvez aqui, acho que é um dos pontos que deixaria um pouco de interrogação, que é o James Wiseman, né, sobre a saúde dele. Ele ficou a temporada passada quase que inteira lesionado, voltou muito bem na pré-temporada, acho que passou uma boa impressão. Agora o que resta saber é se ele vai realmente manter esse mesmo nível por mais tempo, né? Acho que essa que é a maior incógnita. Será que ele consegue se manter saudável? Então, assim, ó, é um time muito versátil, ele tem aquele foco defensivo, você tem astros absurdos, que é o Stephen Curry, o Klay Thompson. Então, acho que por ter essa mescla de experiência com a galera nova também, acho que dá para puxar um pouco de um lado, dar uma poupada dos outros e ter um desempenho de All-Star desses caras. Acho que falei demais, né? Não, que é isso. Destilou todo o seu conhecimento são francisquiano. Mano Mixel, eu sinto que você vai acompanhar o Gabriel nessa escolha aí, hein? Eu não sei, cara. Eu acho que não. A minha sensação é que é sim. Eu acho que não. Eu pensei bastante aqui. Fazer a lista foi difícil fazer essa lista. Foi difícil, mais difícil do que a do leste. Mas sim, Rafael Medeiros, acompanharei Gabriel Spangler. Olha aí ele. Confesso que acompanho sem tanta certeza, principalmente por conta dessa semana de muito dedo na cara e gritaria que aconteceu aí no Golden State. Acho que os argumentos são muito parecidos com o do Gabriel. Eu ressaltaria que eu gosto muito da adição do Wiseman nesse time. Acho que é um cara que abre uma série de possibilidades para esse time, que já era um time cheio de possibilidades. O Kevin Looney, apesar de ser ali um jogador esforçado, simpático, para mim ele é o finale da NBA, para quem lembra aí do antigo centroavante que jogou no Corinthians, que era um cara inteligente, até mas tinha uma dificuldade com um negócio chamado bola. E para mim o Kevin Looney é meio parecido. Ele é um cara assim, putz, ajuda ele pra caramba em várias coisas, mas ele tem uma grande dificuldade com um negócio, com uma coisa laranja redonda, que é a bola do jogo. E eu acho que o Wiseman é totalmente diferente, é um jogador com muito mais recursos, muito mais possibilidades. E então eu acho que adiciona aqui variações para esse time. E eu acho que as perdas não são tão graves assim, porque não eram jogadores titulares, apesar de terem sido jogadores que tiveram, sim, sua importância, tiveram protagonismo, né? O Otto Porter e o Gary Payton. Mas eu acho que também os outros jovens ali, o Kuminga, o Moses Moody, eu acho que podem ali ocupar esse espaço, acho que até com mais qualidade, talvez, ainda menos experientes, mas até com mais qualidade. E
tive bastante dúvida aqui sobre quem colocar em primeiro, acabei apostando no Golden State mesmo, entre outras coisas porque eu acho que é um time tão maduro que provavelmente eles vão encontrar um caminho para superar aí esse problema que, não se enganem, foi grave. Mas, por hora, vamos de Golden State. E você, Rafael Medeiros, você nos contradirá? Você terá essa coragem? Não vou contradizer vocês. Eu também acho que os atuais campeões são favoritaços, na minha opinião, ainda para serem o primeiro. Além de tudo que vocês já falaram, eu acho que é o time mais pronto quando eu olho para o Oeste. Assim. Eu acho que, por mais que hajam diferenças entre os elencos, né, nessa conferência, principalmente, quando você pega, por exemplo, Golden State e o próprio Memphis Grizzlies, eu acho que são times que vêm de um trabalho, né, continuado, que perderam um pouco os jogadores, que já têm uma filosofia de trabalho e com grandes estrelas, né? Tudo bem, cada uma no seu estágio de carreira e cada uma no seu estágio de vida, mas com grandes estrelas capazes de decidirem os jogos, né? Então, para mim, são o Warriors, por mais que tenha essa briga, e eu, assim, por mais que possa ter balançado, eu tenho muito pé atrás com essas brigas dentro do Warriors, porque o Draymond Green é um cara extremamente respeitado pela equipe, né? Extremamente líder da equipe. Então, não sei até que ponto isso realmente abala. Então, por todos os motivos que vocês já falaram, eu quero muito ver o Wiseman também jogando mais, sendo mais presente. Concordo com o Mano Mixer, ele abre mais possibilidades para esse time. Vale lembrar que mesmo o Kevon Looney foi essencial nos playoffs da temporada passada, em muitos jogos, principalmente com uma coisa chamada rebotes ofensivos para esse time. Então, o Wiseman pode ser uma peça que também vai trazer isso, mas vai trazer outras opções de ataque para o Golden State. Só sinto uma pena aqui que meus amigos esqueceram a principal perda do Golden State Warriors, que foi a saída de Juan Toscano Anderson. Foi para o nosso querido Los Angeles Lakers. Então, tô aqui. Essa troca diz muito sobre a NBA atual. Então, estou muito triste que vocês esqueceram que o nosso querido Mexican United Juan Toscano. Eu acho que treinado pelo Stephen Kerr. E, óbvio, acho que a perda do Gary Payton II, para mim, ela é mais impactante do que a perda do Otto Porter, porque em determinado momento, principalmente do playoff, ficou-se com a dúvida se o Gary Payton não deveria ser titular no lugar do Jordan Poole, visto que o Jordan Poole é, sim, uma vulnerabilidade defensiva para esse elenco do Warriors. Então, eu acho que ele, para mim, faz mais falta que o Otto Porter. Mas, de novo, concordo com o que o Gabriel falou, você tem um núcleo jovem pedindo passagem com Moody, Kuminga e Wiseman, além, obviamente, do próprio Jordan Poole e do Andrew Wiggins. Então, escolhas, né? Tem que fazer, tem um cap salarial, tem as regras de salário da NBA, você tem que fazer essas escolhas. Muito bem, falamos bastante, gastamos um tempinho no Warriors, mas vale a pena. E olha só, não tivemos polêmica. Poderia ter criado. Antes de você entrar aqui, eu tava com o Mano Mixel falando que a gente tava esperando que os três divergissem e os três convergiram. Muito bom. Eles não vai ter muito para onde. Agora acho que na segunda vai dar polêmica. Mano Mixel, seu segundo colocado. Meu segundo colocado é um time que eu já andei elogiando aí esses dias, você acabou de mencioná-lo aí. É o time mais forte de Los Angeles, o Clipão. Forte literalmente, viu? Olha o Mano Mixel criando haters na torcida do Lakers. É o time mais forte de Los Angeles neste momento. Perfeito. Né? Razões aqui, né?
na linha do que a gente falou aí algumas semanas para trás, né? Eu gosto muito de Kawhi e Paul George, muito. Acho 2 monstros. Acho que tem um terceiro cara aí que foi adicionado aí que tem potencial de ser uma monstruosidade também, que deve vir do banco no começo, que é o John Wall. Vamos ver, tem questões físicas, tem questões de muito tempo sem jogar basquete, mas ele é um cara que você olha os números dele, mesmo na temporada dele no Rockets, que foi talvez a pior temporada dele em muito tempo, são números muito bons, números de jogador titular em muitos times da NBA. Então eu acho que é um cara que ou vindo na segunda unidade aí, como líder ali do segundo time, vai fazer diferença, ou se virar titular no lugar do Reg Jackson, acho que tem potencial muito maior do que o Reg Jackson, que é um jogador no máximo correto e esforçado. E acho que é um time que tem algumas outras possibilidades interessantes em jogadores como Norman Powell, Terrence Mann, Nicholas Baton. Acho que tem alguns outros jogadores ali. E eu acho que é um time que vem com fome. É um time que, ao longo dos últimos anos todos, teoricamente, era esperado que fosse um time para chegar, para brigar. Chegou numa final de conferência, mas até uma final de conferência que foi inesperada, porque estava sem o Kawhi já machucado. Então, acho que um time que vai vir com fome. Eu acho que tem vários jogadores voltando de períodos de ausência grandes. É um time que tem histórico de problemas físicos, mas é um time que, na minha opinião, se conseguir se manter saudável ao longo da temporada regular, é forte demais. Então, por isso, dei aqui o voto de confiança e coloquei em segundo lugar. Eu acho que vocês vão pôr lá para sétimo. Olha, nossa, jogou bem para baixo. Que isso? Que isso? Já quer antecipar. Vocês não confiam no Clipão. Mano, você tá emocionado. Você falou do Clippers emocionado. Não, achando que tá igual a temporada passada que o Clippers terminou em 9º, mano, Mixel, poxa. Gabriel, você acompanha o Mano Mixel, né? Eu tô achando que você vai divergir. Eu dei uma certa divergida aqui. É um time que eu tô, acho que, bem empolgado, cara. Eu quero ver esse time jogar, encaixar. Eu tô colocando segundo lugar aqui como Denver Nuggets. Para mim é um time que, porra, o Joker já tá fazendo absurdo sem os reforços ofensivos que vão vir aqui para essa temporada, né? Vindo de 2 temporadas aí como MVP, e agora tem a volta do Michael Porter Jr. e do Jamal Murray. Assim, que são caras que estão lesionados já faz um tempo que não jogam, então acho que isso vai ter um ponto de atenção que eles vão precisar se reencontrar aí, ter um entrosamento muito, muito bom deles, mas é um entrosamento que já foi visto no passado, né? Eles chegaram lá nas finais de Conferência Oeste na bolha, e teve um entrosamento lá que era absurdo com o Jamal Murray com o Jokic, né? E acho que o Michael Porter Jr., se não me engano, também estava entrando lá naquela época. E, cara, tem um time que perdeu Monte Morris, perdeu o Will Barton também, mas eles trazem o KCP, o Kentavious Caldwell-Pope, que é um cara também que dá um certo alívio pro Aaron Gordon ali, principalmente na questão de defesa do perímetro. Então acho que isso é um ponto que vai vir para colaborar. Então eles têm caras que também ajudam. Eles vão vir para ajudar, vai dar um reforço ofensivo. Eu acho que o Nuggets vem aí para brigar um pouco mais alto aí. Eles já fizeram, cara, muito mais, tiraram jogo da onde não tinha na temporada passada. Acho que brigam um pouco mais alto aí. Eu acho esse elenco, e principalmente o time titular do Denver, um timaço. Seria Murray, Aaron Gordon, Jokic, KCP e Michael Porter Jr., muito provavelmente. Provavelmente é esse o time titular. Mas não Diverge. Divirge. No Muito segundo bom. colocado, acho que até a minha fala inicial entregou, são os ursinhos de Memphis. Eu vou de Memphis Grizzlies, segundo colocado da Conferência Oeste. Acho que é um time em total ascensão. Fez uma temporada lindíssima na temporada passada. Vem com o Ja Morant com fome demais.
E que tem, cara, muita gente boa, né? Não só o Jamoran e o JJJ, né? Jared Jackson Jr., mas ainda tem o Desmond Bane, ainda tem o Dillon Brooks. Eu gosto muito do Brandon Clark, muito do Brandon Clark. É um cara novo, é um pivô, acho que pode ser até titular no lugar do Steven Adams nessa temporada. Então, cara, e de novo, aquilo que eu falei um pouco do Golden State, para mim se aplica ao Memphis. É um time que já joga junto, que praticamente não teve mudanças. A grande saída desse time foi o Kyle Anderson, cara. E o DeAnthony Melton. E o DeAnthony Melton. Ambos foram na troca pro Gobert. Não, pro Gobert não. Ambos foram pro Sixers, né? Não, Sim. acho que o Anderson foi para algum outro time e o Melton foi para o Sixers. Eu não lembro agora do Anderson. O Anderson acho que foi para o Bulls. Não lembro. Vamos resgatar a informação. Depois a gente confirma. Mas que, assim, para mim é um time muito bem encaixado, mais maduro do que estava na temporada passada. Gosto demais do Taylor Jenkins, coach do Memphis Grizzlies. E, cara, acho que o Jamoran não está nem longe do teto dele. Ainda é um jogador para mim em extremo crescimento, que vai vir para uma temporada que ele já está mostrando que tem fome. Óbvio, fica a dúvida, né, da manutenção da saúde, né, do físico do Jamoran com toda essa explosão que ele tem. Porém, a gente viu até na temporada passada, quando ele ficou fora do time, o quanto esse time se fortaleceu defensivamente. Vale lembrar, o Jamoran não é o melhor defensor do mundo, até pelo próprio porte físico dele. Acho que ele melhorou muito já, inclusive na própria temporada passada. Mas eu acho que é um time que já tem um encaixe, já tem uma filosofia de jogo muito bem definida e formas de jogar muito bem definidas, e acho que ficou com gostinho de quero mais da temporada passada. Eu acho que vem para ser segundo. Conseguimos? Kyle Anderson. Kyle Anderson. Foi pro Wolves. Pro Wolves, perfeito. Isso mesmo. Perfeito. Muito bom, muito bom. Muito bem, vamos para a terceira colocação dele. Gabriel Spanger, está com você. Está comigo. Acho que muito pelo que você acabou de falar também, Rafa, já joga quem que seria o meu meu terceiro colocado. Eu coloquei Grizzlies em terceiro aqui desse lado, por eles já terem, é um time muito bem entrosado que eles têm agora, se mostrou, assim, foi um achado e uma explosão, uma surpresa para muita gente na temporada passada. Acho que foi, sim, foi, e mostra aquela vontade de, cara, vamos tentar repetir. E é aquela história que acho que foi o Dillon Brooks, né, que falou quando eles perderam dos Warriors lá, que falou, pô, os caras estão envelhecendo, a gente é novo, a gente vai estar aqui toda vez. Então acho que já tem essa vontade, essa mentalidade de querer sempre chegar no topo, né, da NBA, ser campeão, tudo mais. Acho que a única ressalva aqui também, que acho que tem que entender como que eles vão se adaptar nesse começo, é a lesão do JJJ, né, que provavelmente ele fica aí, acho que a lesão era de 4 a 6 meses de recuperação, então é um dos principais defensores do time. É um cara muito empolgado, né? Então acho que e muito físico, e acho que até por isso que ele acaba fazendo muitas faltas também, às vezes até sai por conta de faltas, talvez muito cedo no jogo. Mas, cara, acho que é um ponto só que eles vão ter que ficar de olho. Eles perderam, igual você falou, né? O DeAnthony Melton e o Kyle Anderson. Eles receberam, se eu não me engano, o Danny Green, mas, cara, ele tá machucado também, então nem conta muito com isso. E é o time da temporada passada, basicamente, né? Entrosado, com essa vontade, então por isso que eu coloquei eles aqui em terceiro. Muito bem, bem lembrado a lesão do JJJ, ele vai perder um pouco aí no começo da temporada, mas ainda assim eu acredito. Vou jogar real, esse Oeste eu acho que vai ser equilibrado, mas além dele ser equilibrado, ele vai ser um equilíbrio para baixo, assim, eu acho que vai ter muita alternância, vai ser um pouco do que foi o Leste na temporada passada para mim.
Você vai ter vários times brigando ali da quinta posição para baixo, quarta, quinta, né? E com muito pouca diferença entre eles. Mano Mix, seu terceiro colocado. No oferecimento do nosso patrocinador Sadia, eu vou de Nuggets. Eu acho que muito pela aula que o Gabriel já deu, assim, adicionando, eu acho que diferente de um outro time que eu vou falar mais pra frente, esse é um time que tem um monstro, que é o Jokic, e diferentemente deste outro time que eu vou falar mais pra frente, essa temporada o Jokic vem com amiguinhos, vem com a ajuda de outros jogadores muito bons. Então eu concordo com o que vocês falaram, que o time titular é muito bom. Talvez não seja o time mais profundo da NBA, mas também tem ali seus reservas que inclusive vêm mais maduros depois de serem titulares durante 4 temporadas passadas todas. Então eu acho que vem forte, eu acho que deve fazer uma campanha muito consistente, muito regular. O Jokic é um cara muito consistente, né? Muito raro o Jokic não jogar muito bem. E quando ele entrega muita coisa, né? Muita produção em quadra. Eu acho que, inclusive, isso faz com que o Murray e o Porter tenham um tempo para talvez se achar ali, sem que o time deixe de ser competitivo nesse começo, enquanto talvez eles ainda oscilem um pouco. E eu acho que também são 2 ótimos jogadores, então, Nuggets. Eu vou Desculpa contigo. tá? Eu vou contigo, mano Mix. Eu tô de Nuggets nesse terceiro lugar. Assim como o Gabriel falou, tenho muita curiosidade de ver esse time junto. Acho o Jamal Murray, cara, se ele jogar o que ele jogou na bolha 3 anos atrás, mais ou menos, esse cara, ele é espetacular. Mas eu fico muito com o pé atrás ainda com o Michael Porter Jr. Acho que é um cara que tem sofrido demais, assim, lesão atrás de lesão, e não são lesões simples, geralmente são lesões bem complexas, onde ele perde boa parte da temporada. Acho que a aquisição do KCP, como o Gabriel falou, foi sensacional, porque traz uma coisa que o Nuggets não tinha, nem com o Monte Morris, nem com o Facundo Campazzo, que era defesa na posição de armador, né? Então o KCP é um cara que consegue defender melhor, é um cara que tem um chute de 3 melhor, né? Vale lembrar que o LeBron explorou muito isso no título do Lakers, atraindo a marcação e geralmente encontrando o KCP ou na zona morta, ou numa posição ali, né, mais na diagonal ali da linha de 3. Então, para mim é um cara que vai acrescentar muito, mas, de novo, para mim o grande salto desse time é o Jamal Murray. Se esse cara tiver saudável e jogar o que ele joga, amigos, é difícil parar esse Denver. Vai dar trabalho. É difícil demais, porque não tem não tem quem marcar. Tipo, não dá para marcar. Eu acho que é um time muito bom de trazer e da gente olhar, da gente ver como é que ele vai se comportar. E vocês continuam sempre esquecendo de grandes jogadores que estão, né, sendo movimentados na NBA. Denver Nuggets adquiriu aí na nossa free agents nosso amigo DeAndre Jordan também. Então, está lá em Denver, ganhando sua graninha, mais um ano do DeAndre Jordan na NBA e mais um ano do DeAndre Jordan em um time contender. Isso é quer saber trabalhar mesmo. Nada. Entendeu? Ele tem provavelmente um dos trabalhos mais fáceis da NBA, que é ser o pivô reserva do Jokic. E nem se sabe. Eu acho que o pivô reserva do Jokic vai ser o Jeff Green. O pessoal fala que ele é um cara bom para assistir nos treinos, né? Pelo menos o que eu tinha lido. Mas para tentar bater de frente com o Jokic ali. Cara, e vocês, né? Olha só, esse cara aqui que consegue navegar da posição de armador para pivô. O menor pivô do mundo, Bruce Brown. Está no Denver Nuggets também. Bati o olho aqui e lembrei dele. Então, olha só, o DeAndre Jordan pode ser terceiro reserva do Jokic, porque, na minha opinião, o Jeff Green, segundo, talvez o Bruce Brown no small ball
bem small, como o Nets fazia com o Bruce Brown. E em terceiro lugar, o DeAndre Jordan. Então, fica aí, que time. Não, mas que time. Brincadeiras à parte, acho que vai ser divertido olhar esse Nuggets jogar. Né? Muito bem. Quarta colocação. Quarta você. colocação. Quem que é agora? Mano Mixel. Inverteu, né? Mano Mixel. Boa. Agora é a minha vez de ir com os ursinhos carinhosos de Memphis. Eu acho que sim, de novo. Eu tô fazendo as escolhas sempre depois de vocês, né? Então eu acabo ficando sem muito o que comentar. Mas eu concordo que o time do Memphis é muito bom. Não coloquei mais acima por duas razões. A contusão do JJJ, apesar de que as primeiras notícias são de que provavelmente ele vai estar mais próximo do retorno em 4 meses do que em 6. Se ele conseguir voltar em 4 meses, ele perderia 7 jogos da temporada regular só, mas se a gente pensar em uma adaptação ainda, né, colocar mais uns joguinhos, eu acho que ele faz muita falta, então isso vai roubar algumas vitórias importantes desse time, pensando em brigar nas primeiras posições. E depois porque eu acho que é um time muito jovem, e portanto, na minha opinião, tende a oscilar, como por exemplo o Boston Celtics oscila. Eu acho que ele vem de uma temporada muito boa, muito acima do que tinha sido a temporada anterior, imensamente acima do que tinha sido a temporada anterior, e eu não tenho certeza que o nível será mantido, pelo menos não no mesmo patamar, mas acho que é um time que vem forte, quarto lugar, estamos falando aqui de mando de campo, de quadra ainda, enfim, acho que é um time cheio de talento e é um time que, se bem trabalhado e mantido, deve ser contender da NBA por vários anos aí na sequência. Muito bem. Só um detalhe que a gente esqueceu, e aí falando sério agora, além de tudo que a gente falou do Denver positivamente, eu acho que eles ainda têm um segundo anista muito bom, que é o Bones Hyland, que pode jogar tanto na posição de armador quanto na posição de ala. Acho menino bom para ficar de olho. Concordo, e tá naquela categoria de quem ganhou muita experiência pela ausência dos grandes jogadores. Ele tá muito minuto pelo Murray estar fora, enfim. Por exemplo, se você tirar o Michael Porter Jr., eu não quero usar tanto o Michael Porter Jr., por exemplo, durante a temporada regular, para não ter ele mais preservado para os playoffs. Cara, você tem um ótimo reserva para o Michael Porter Jr., por exemplo. Gabriel Spangler, seu quarto colocado. Para finalizar o mando de quadra. Do mando de quadra aqui, eu coloco o Clippers. Aqui um pouquinho mais para baixo do que o Mano Mixel colocou aí, mas acho que o que me deixa aí um pouco preocupado com o Clippers é a questão do retorno do Kawhi Leonard e Paul George voltando após lesão, né, cara? Acho que isso é sempre muito preocupante. É um time forte, obviamente, cara, é um time absurdo. Se reforçou agora com o John Wall. Tem também os outros jogadores que dão a profundidade que precisam ali. Se eu não me engano, acho que tem vários jogadores do elenco do Clippers que ficaram com pontuação alta, cara. Mais de, sei lá, tipo, duplos lá na pontuação. Então, assim, eles vêm bem fortes. O número que o Mano Mixel trouxe aí, só para comentar também, falou do John Wall jogando pelo Houston na temporada passada, jogou pouco, apesar das lesões, são 20 pontos por jogo e quase 7 assistências, né? Então, cara, isso, pouquíssimos jogos, olha o que ele conseguiu fazer. O John Wall não era escalado no Rockets. O Rockets, ele se recusava a usar o John Wall para botar a molecada para jogar. Era estratégia. Eles não queriam que o John Wall jogasse, né? E fazia isso, né? Então, assim, é um time que vem forte, acho que vão dar trabalho, e briga aí se eles voltarem saudáveis aí como um dos principais contenders, mas acho que tem só esse pezinho atrás, como volta das lesões, como que vai ser esse entrosamento do time. Boa. Eu acompanho Vossa Senhoria, meu querido Gabriel Spangler. Olha só. Não estamos em sétimos, então, Mano Mix. Não botamos o Clippers em sétimo, Mano Mix. Não é para tanto. Cara, eu acho um ótimo time, assim, já mostrou isso sem Kawhi, sem Paul George, numa virada de série contra um Utah que era melhor ataque da temporada, melhor campanha da temporada.
né, numa semifinal de playoff, de conferência, desculpa. Então, assim, é um time muito bem, assim, que vem surpreendendo a gente mesmo com a ausência das suas principais estrelas, né? E aí, com as duas principais estrelas em quadra, eu acho que é um time extremamente forte. Ainda tem assim, acho que para esse Clippers ficar, para mim, 100% bom, para ele realmente brigar, precisava de um pivô melhor. Moses Brown é o nome da fera. Não sei se vai ser essa fera aí, meu, mas, cara, o Zubat, que é o pivô titular, meu, Limitado. limitadíssimo e uma vulnerabilidade defensiva absurda. Só lembrar o que o Luka Doncic fez com esse cara, né? Então, assim, você pegar Luka Doncic, Stephen Curry pra cima desse cara, o próprio Jamoran pra cima do Zubat, e é o que provavelmente é o matchup que os times adversários vão explorar no Clippers, cara, você vai ter problema. Mas aí você tem o Kawhi voltando, que é um baita defensor, você tem um Paul George, que não é um defensor ruim, que pode cobrir, e você, né, você melhorou ao redor do Zubat, sim, mas acho que ainda é um pivô extremamente limitado para um time tão bom. Acho que eles fizeram muito bem em ter renovado com o Batum, acho um ótimo jogador, tudo bem que joga mais no basquete FIBA do que no basquete NBA, o Batum, para quem não lembra, é um ala francês, mas acho que se tivesse um pivô um pouco melhor ali, por exemplo, aí agora vocês vão sentir a redenção aqui, ó. Olha, Se eu sou o Clippers, eu teria pagado o dinheiro que fosse para ter o DeAndre Ayton no meu elenco. olha. Acho que não cabe. Não tem cap. Não tem cap. É. Cap tá travado. Mas se pudesse, pô, para mim, imagina você ter o Ayton de titular nesse time. Esse recado de Paul George, Kawhi, cara, é outro time. Assim, mas aí eu acho que você tá, por mais que eu concorde com algumas das suas reservas em relação ao Ayton, eu acho que você tá pegando o ponto fraco do Clippers, removendo e colocando um dos melhores pivôs da Um dos NBA. melhores pivôs da NBA. Por isso que, né, para mim Aí sim, talvez seria mais eu contender, mas colocaria em primeiro se tivesse esse cara. seria um baita Big Three. Mas eu concordo, acho que o Clippers vai brigar para mando de quadra, vai depender um pouco da estabilidade ou não dos seus adversários e da sua própria. Acho que é um time, e aí galera, tem um ponto aqui também de ter escolhido o Clippers em quarto. O Clippers é um dos times, é uma das franquias que mais, ao longo desses últimos anos, foi estratégico em pensar em qual posição escolher para quem enfrentar na chave de playoffs. E vale lembrar que há 2 temporadas atrás eles tiraram o pé absurdamente nos jogos finais de temporadas para pegar o Dallas Mavericks, que tinha um Luka Doncic ainda no começo de carreira, e eles passaram por cima do Mavericks. Então, vale também essa ressalva de que seja um time que olha muito para os seus adversários e entende qual a estratégia que é melhor para si, não pensando só na temporada regular, mas também pensando nos playoffs, por isso coloquei o Clippers em quarto. Muito bem, Gabriel Spangler, tá de volta com você, meu rei, quinto colocado. Chegamos à metade. Chegou na metade. Meu quinto colocado é um time que não mudou muito na temporada passada, mas ele veio de algumas decepções aí ao longo de Pô, a gente algumas vai combinar finais. mesmo? Eu tô Eu tô começando a colocando. achar que nós três vamos combinar. Caramba, vai, então tudo bem, vai. Phoenix Suns é meu quinto colocado. Sozinho. Ó, meu Deus do céu, os três de novo. Caramba. Essa que era pra ser a mais difícil, tá combinando mais do que na na conferência leste. Leste. Mas, cara, é um time que ele não mudou muito, ele tem os seus talentos ali, cara. Pô, você tem um Chris Paul que tá mais velho, ok, mas é um Chris Paul. Você tem aqueles jogos absurdos que ele tem, apesar do Suns depender muito desses jogos dele, depender muito daquele tipo de jogada que ele gosta, isso é um pezinho atrás, mas
Você tem o Devin Booker, você tem ali o Ayton também, que apesar dele ser limitado nas coisas que ele faz, ele é um cara que faz muito bem aquilo que ele faz, né? Aquelas jogadas muito perto da cesta, então tem esse poderio ali, né, no time do Suns. As únicas ressalvas aí mais gritantes que a gente vem enfrentando aí antes de começar essa temporada foi toda aquela questão com o dono do Suns, né? Que ficou por fora, que acho que você pode dar uma balada e pô, o clima não tá legal lá dentro, né, cara? Você vê ali como que foi o Media Day deles lá, parecia que tava um clima, sei lá, alguém morreu, cara. Um clima de enterro, o Ayton não tava se dando muito bem ali junto com o Monty Williams. Então, assim, acho que vai ter um clima meio pesado, que eles vão ter que, acho que vai ser um desafio muito grande jogar nesse psicológico, tentar ajustar e voltar a ser ali um time muito bem entrosado, que eles conseguem ser, e, pô, treinado por somente Monty Williams, né, cara, que é um técnico absurdo ali. Então, cara, coloca em quinto lugar aqui o Phoenix Suns. Como já adiantamos, né? Sigo, voto com o relator. Cara, eu acho que é uma pena, que eu gosto desse time, do que jogou nos últimos anos, mas eu acho que é um time com prazo de validade e o prazo está expirando. Eu acho que eles tinham uma química muito boa, né? Um time muito bem treinado, muito bem montado. Não conseguiram ganhar. Eu acho que nos próprios playoffs deram claros sinais de desgaste ano passado, da fórmula, dos times terem entendido como jogar contra e como explorar isso. Acho que, se a gente for pensar no Big Three deles, o Chris Paul, infelizmente, porque eu gosto muito dele como jogador, eu acho que a tendência não é que ele renda a mesma coisa que ele rendeu nos últimos anos, é que ele renda um pouco menos, ainda vai ser um jogador importante, porque apesar da idade, ele é um monstro, mas não vai conseguir entregar a mesma coisa, não deve conseguir entregar o mesmo número de jogos. Eu acho que o Ayton, que seria um dos outros do Big Three, tem os seus problemas e suas falhas e está obviamente desconfortável com todo o processo que aconteceu ali nos últimos tempos, não vem de um bom playoff. Então é difícil de imaginar esse time tendo uma grande temporada, na minha opinião. Ainda é um grande time, por isso a gente coloca ele em quinto lugar. Tem Devin Booker, que é um grande jogador. É um time, na minha opinião, que também falta profundidade. Quem que é o reserva do Chris Paul? Cameron Payne? Sim, não vai. Se precisar carregar o time, não vai carregar. Reserva do Ayton, teoricamente, é o Bismarck Biyombo. É difícil, né? Se não tiver trocas ali. Tudo bem, tem o Jay Crowder que vai ser trocado, pode vir alguma peça relevante, eles podem conseguir uma troca ainda com o Jay Crowder, mas assim, não consigo imaginar um time subindo e melhorando. Ao contrário, eu vejo um time descendo a ladeira. Pode ser tanto o Biyombo, né, ou o Dario Saric, que era o reserva imediato até se contundir, né? E acho que tem um ponto, né, cara, assim, o Suns, eu também concordo que ela é o quinto, na minha visão pode chegar na quinta colocação aí, mas a divisão, que é a divisão do Pacífico, é uma divisão bem pesada, né? O Suns, se você pensar que o Suns vai jogar mais vezes com Lakers, Warriors e Clippers, são os times com quem o Suns mais vai jogar. São 4 jogos com cada um desses times, né? E aí tem o Sacramento Kings aqui também, né? Nessa divisão. Mas, cara, é uma divisão pesada. Quando você compara, por exemplo, com o Dallas. O Dallas vai pegar o San Antonio Spurs. Entendeu? Dentro da mesma divisão. Então, não, sabe? É difícil, mas, de novo, acho que pela categoria dos jogadores que tem, né, o Chris Paul, eu acho que mais do que o elenco, mano, mix de profundidade, acho que falta repertório muitas vezes ao Suns, na minha opinião, em jogadas. Uhum. É um time, na minha visão, com pouco repertório. E a saída do Jay Crowder é pior ainda para mim nesses repertórios, porque o Jay Crowder se a gente fizer aqui uma analogia, ele é muito parecido com o jogo do PJ Tucker.
Ele é um cara que geralmente espaça a quadra, fica ali na zona do perímetro, esperando a bola sobrar numa rotação e mete a bola de 3, né? Sem ele, tem outro que vai fazer isso e que defenda tão bem quanto ele, por exemplo? Não vejo no elenco. Pode vir de fora, pode ser que venha. Eu não sei se a NBA tem tanta gente disponível assim, tão parecida com ele. Então, sim, fico um pouco pessimista. Uma das perguntas que eu acho que mais marcou no Media Day foi a pergunta feita ao Ayton, né? O que você achou do Suns não ter renovado pelo contrato máximo e depois ter ido lá e coberto a oferta? Foi do Pacers, né? Ele ter coberto a oferta do Pacers em cima do contrato máximo, do valor máximo que era o seu contrato. Ele ok. Estão pagando meu salário, eu vou trabalhar, né? Basicamente. Tipo, Um clima muito ruim, né? um clima péssimo. Acho que o Monty Williams vai ter um dos maiores trabalhos Da vida dele. Da vida, exato. Mas é um cara que pode fazer isso, já mostrou, então por isso também um pouco da confiança. E também por olhar daqui para baixo, que acho que está todo mundo um pouco nivelado no restante aqui dessa conferência. Vamos lá, Gabriel. Sexto colocado. Sou eu. Joga a bola de volta pro Mano Mixel. Agora é o Mano Mixel, foi mal. Eu ousarei, na minha opinião. Acho que vocês vão colocar esse time mais para baixo. Mas é um time que eu gosto demais do desenho desse time. Inclusive, cogitei em vários momentos colocar mais acima. Cogitei colocar acima do Suns, por exemplo. No sexto lugar, eu vou de Pelicans. Roubei o seu sexto lugar, Rafael Medeiros? Não. Cara... Você achou muito ousado? Ousadia e alegria. Ousadia e alegria com o Zion Williamson. Eu tô animado com esse time, não só com o Zion Williams, cara. É C.J. McCollum, Herbert Jones, gosto de Herbert Jones. Joga muito. Brandon, Zion e Valanciunas. O time é muito bom, na minha opinião. Não, mas você esqueceu do principal asset desse time, José Alvarado. Pô. Cara, vocês estão esquecendo dos O GTA. Grand Theft Alvarado. Eu acho que ele e o Graham brigam para ser o sexto homem. Dois caras interessantes, na minha opinião. Tanto o Graham quanto o Alvarado. Não, mas quem que você colocou de titular no lugar do Brandon Ingram? É o Devontae Graham, desculpa. Devontae Graham. Não, exato. Mas não, coloquei o Ingram de titular. Para mim, McCollum, Herb Jones, Ingram, Zion, Valanciunas. Eu acho um time muito bom. É um time e acho um time muito bom com outras possibilidades. Jovem, um time que terminou a temporada na crescente. Então acho que vem empolgado, deu trabalho para o Suns, quase mandou o Suns para casa antes do Dallas. Então, assim, gosto, tá? E tem, né, o irmão de Bo Cruz no time. Bo Cruz, então, exatamente. Também é mais aí um cara para ser considerado e que nada não foi MVP da Eurobasket aí esses dias, que é o William Gomes aqui, que é um pivô que não deve ter lá todo esse espaço, mas enfim, fica aí a curiosidade para os cinéfilos. Gosto pra caramba do time do Pelicans. Muito bom. O Mano Mixel tá amando demais nessa conferência. Tá amando demais. Tô votando com o coração e não com a cabeça, né? Tá um pouco. Mas assim que é bom, assim que é bom. Tem que ter essas disrupções. Eu vou gravar. Vocês vão me mandar todos os votos de todo mundo aqui, toda a ordem. Eu vou registrar, vamos postar no Instagram. Caramba. E no final do ano a gente vê. Mano Mixel, olha. Você, cara, a gente é a autoridade maior aqui nesse programa. Sobre isso. Vai, Gabs, solta sua bomba aí. Eu acho que a gente vai combinar. Minha bomba tá com Dallas Mavericks aqui nessa sexta colocação. Ó, o Rafa também. Caramba, estamos combinando, poxa. Vou anotar na sua listinha aqui, tá, Rafa? Já vou deixar aqui Mavs do lado. Mas, cara, é um time que ele mudou um pouco não, velho. O jeito de se jogar possivelmente
tem uma dificuldade no começo para encaixar, porque você perde ali o Jalen Brunson, que eles fizeram. Pô, era o segundo lugar ali do lado do Luka, né? Era o segundo principal. O Luka vem jogando como MVP aí e deve vir para a briga muito mais forte agora, principalmente agora, porque ele tem se demonstrado com um físico muito bom. E, pô, na Eurobasket ele fez o que fez. Então, já veio bem. Na temporada passada, ele concorreu até lá no finalzinho, né, para MVP, só que ele não começou muito bem. Então, agora, ele começando bem, jogando a temporada no nível dele, pô, para mim, um dos principais candidatos. O Jason Kidd conseguiu tirar o máximo dos jogadores lá. Se você olhar os jogadores que foram para os playoffs junto com o Luka, cara, a maioria é escolha de segundo round do draft, que você não coloca muita esperança, alguns não draftados ainda, que vieram depois, então, assim, conseguiram criar uma identidade ali, e eu acho que eles, então, aí volta, eles perdem o Jalen Brunson, e entra aqui o Christian Wood, que veio também, o Javale McGee veio também, então é um time que eles precisavam até, né, dar uma erguida a mais, né, colocar um pouco mais de altura, mas nos principais momentos da temporada passada eles jogavam melhor quando eles estavam um pouco mais baixos. Então acho que isso é um pouco do que eles vão ter que se adaptar lá. E aí sai o Brunson, entra o Wood, que ele vai cobrir no lugar. Pô, é um cara bacana. Não. Então, assim, o jeito é diferente. Ele é um bom jogador de garrafão e fora do garrafão também, né? Ele tem os seus Mas chutes de 3, mas, cara, eu não sei se não é intercambiável ali. Você troca um e coloca o outro, né, cara? Tem se falado que o Wood vai ser sexto homem, não vai ser titular. O E aí ele Jason ficou Kidd. meio puto, Jason- assim, né? O Magui provavelmente que vem, né? Era isso que era. Jason Kidd provavelmente vai entrar com o JaVale McGee de titular. Então, assim, ele Cara, se reforça ali, teve umas mudanças, manteve o Finney Smith, o Red Bull, que o Maxi Kleber, que foram os caras importantes ali nos playoffs, mas tem acho que essa incógnita. Mano Oh, Mix tem uma crítica ao preço pago por Max Kleber nessa off-season. Piadinhas internas. Piadinhas do Fantasy aí. Piadinhas do Fantasy. Abraços. Então, cara, fica com o Mavs aqui na sexta colocação. Não, Gabriel, além de tudo que você já falou, é impossível colocar o Luka Doncic para disputar play-in. Ponto, esse é o meu argumento pro Mavs está em sexto. Ok. Pois eu que voto com o coração. Mas assim, não é nem só com o coração. Cara, não tem como. O Luka vai bater no peito e vai falar, confia. Eu olhei aqui, ó, olha só, vamos lá. A divisão do Dallas tem San Antonio Spurs, ou seja, 4 vitórias. O Spurs vai brigar para ter o menor recorde de vitórias da história da NBA para eles pegarem o Wembanyama lá ano que vem. Houston Rockets. Aí tem as dificuldades aqui, que é o Pelicans e o Memphis. Não é uma divisão tão difícil. Entendeu? Então, se você pegar aqui, dos 82 jogos, o Dallas vai jogar 16, é isso? 16 jogos contra esses times. Não são times tão difíceis, né? E aí, você tem mais os confrontos contra o Oeste e tal, beleza. Então, assim, primeiro que eu acho que o Luka, diferente das outras temporadas, vem diferente, vem num físico melhor, acabou de sair de um Eurobasket voando. Eu acho o Magui, cara, um ótimo cara para se ter no elenco. Acho que o Christian Wood vai dar a esse time do Dallas algo que, pô, não tinha. Uma versatilidade nessa posição de ala de força / pivô muito grande. E, meus amigos, tirou leite de pedra ano passado com Max Kleber, Dwight Powell, Red Bullock. Cara, agora melhorou um pouquinho com essa galera que chegou, entendeu? Então, para mim, Dallas, tesouro, sexto colocado, ninguém fala mais nisso. Não dá para jogar play-in o tesouro. Muito bem. Sétimo, né? Gabriel sétimo colocado. Ímpar Voltou para mim? Ímpar sou eu? Cara, quem eu vou colocar aqui, acho que tá meio que mantendo o que aconteceu na temporada passada, mesma colocação ali, só que
Pô, vamos melhora. combinar de novo, velho. Ah, Rafa, caramba, cara. Gente, não foi combinado, tá? O Rafa nem tá com a lista dele aqui. Tô colocando o Wolves aqui na 7ª colocação. Acho que foi um time que movimentou e deu o que falar pra caramba nessa off-season aí, que foi a troca do Gobert, e a gente já falou pra caramba nas outras, pô, foi demais, deu todo aquele rebuliço com o Kevin Durant, que também queria pedir muito pra caramba, mais ainda do que o que foi com o Gobert, então acho que é um time que ele se oscilou, teve muitas oscilações, né, na temporada passada, era aquele time que começava a ganhar muito, depois começava a perder muito. Mas, cara, você adiciona um puta protetor de aro ali que na defesa com o Gobert, ele não é o cara que tem o maior repertório ofensivo ali, mas você tem do lado dele o Karl Anthony Towns, que sim, aí é um cara que é bem versátil, né? Ele é um cara que pode jogar muito bem no garrafão e também pode passar a quadra e ter seus arremessos. Foi ele que ganhou o arremesso de 3 pontos no All-Star da temporada passada, né? Ele como é que fala? Se vangloria por ser o maior big man arremessador, né? Mas tudo bem que tem um cara chamado Dirk Nowitzki aí que acho que ele às vezes esquece disso. Então tem ele, você tem o Anthony Edwards também, que deve voltar fazendo de novo uma temporada muito boa. A segunda temporada passada foi a dele, né? Acho que foi a segunda, se não me engano, veio muito bem. Cara muito novo, muito explosivo. E você tem também o J-Lo, né, que vem ali fazendo é um cara muito bom também, o D'Angelo Russell, só que ele é um cara que às vezes, pô, parece que ele fica meio perdido. Então acho que essa é uma das incógnitas pro Wolves. Ele é um cara que às vezes, ele é um cara muito bom que às vezes parece perdido, às vezes não sabe entender, ler um pouco da jogada, o que está acontecendo, então pode ter esse pouco de essa dúvida, mas é um time que se reforça. E aí entra, pô, ele se reforçou, tá melhor, ainda tá no mesmo lugar do que da temporada passada. É meio que contraditório, né? Mas, pô, todos os outros times também se reforçaram, então brigando forte também. Mano, Mix, eu acompanha este. Bom, eu acompanho o relator. Eu acho o time do Wolves bem interessante pra gente acompanhar, mas eu acho que é um time que vai dar muito mais trabalho em playoff do que em temporada regular. Falta elenco, falta muito elenco. Para mim, esse time tem 4 jogadores. Então, nem sequer tem 5 jogadores. Ok, Kyle Anderson deve ser ali o 3, talvez. McDaniels, talvez. Não são horríveis. Mas estão longe de serem jogadores. Você fala assim, poxa, um contender quer este cara como titular. Mas eu acho que no playoff vão dar muito trabalho. Mas na temporada regular, até por ter só esses 4 jogadores, eles vão precisar administrar, eles vão precisar em determinados momentos poupar, ou talvez esses caras se lesionem e não vai ter reserva para entrar. Então por isso que eu não vejo esse time mais acima, mas vamos aí com Wolves, os Lobinhos em 7º lugar. Lembrando que o D'Angelo Russell tem históricos de lesão, né, cara? Não é um cara muito confiável, assim. E, igual você falou, sai o D'Angelo Russell, quem vai armar esse time? Fato. Sim. Teoricamente, segundo aqui o NBC Sports Edge, o guarda reserva é o Bryn Forbes. Bryn Forbes. Que, cara, né? Veja não, bem, assim, até um bom arremessador de 3 pontos, mas não tem, digamos assim, a organização de jogo que esse time precisa. Eu acredito ainda muito nesse time por um... De uma assistência por jogo. Ele mete mais bola de 3 do que ele dá assistência. A média de bola de 3 ele é 1.6. Quando ele saiu do Spurs para ir para o Bucks, ele foi porque o Bucks queria um bom arremessador, não porque o Bucks queria um bom armador, né? E acabou que ele nem conseguiu fazer isso no Milwaukee Bucks. Mas é um time que, para mim, eu acredito muito ainda pelo teto, principalmente hoje, do Anthony Edwards. Acho que é um jogador, cara, assim, bem disruptivo, com um talento realmente espetacular, uma explosão, um físico que são privilegiadíssimos e que, cara, assim, acho que o Gobert traz uma coisa que ele tira um pouco do fardo do Towns de ser o pivô desse time.
Tira o fardo do Towns de ser o protetor de ar desse time, que ele não era. Libera o Towns para fazer o espaçamento de jogo e abrir. E um dado interessante, o Towns é um dos melhores jogadores da posição de pivô em infiltrações da NBA. Ou seja, você tem o Towns como uma arma tanto no perímetro como para infiltrar, né, frente às outras defesas. Então você tem, sim, um incremento ofensivo com o Gobert, não pelo Gobert, mas por aquilo que ele pode gerar para o Karl Anthony Towns. O Gobert vai ser bom ofensivamente no momento em que ele fizer os pick and rolls com o D'Angelo Russell e ele for lá e passar por cima da cabeça do adversário e enterrar a bola. Uma ponte aérea, né? Tirando isso, né, não temos muito o que esperar, obviamente, a não ser a parte defensiva. Mas concordo contigo, Mano Mixel. Acho que esse time abriu mão do futuro pelo Gobert, acreditando que o futuro é o agora. Então, bom, achei uma aposta alta. Não acho que ela se reverta em títulos exatamente nesse momento, mas é o time que o Minnesota tem e é o time que o Minnesota vai ficar por muito tempo. Tá? Acho difícil essas mudanças num médio prazo aí mudar, né? Haver mudanças nesse time com o elenco que tem hoje. Só um pequeno parênteses aqui. A gente falou do Grizzlies lá atrás. Eu tava na ponta da língua para falar. Guardem esse nome. Kenneth Lofton Jr. O novato do Memphis Grizzlies. Este cara, ele é a personificação do que é o Gritting Grizzly, ou, né, a energia criada e a cultura criada pelo Memphis Grizzlies lá atrás. Este rapaz vai dar o que falar ainda nessa liga. Guardem este nome. É o Valtinho Bolacha da NBA. É ele mesmo. Um pouco muito acima do peso, mas vem que vem com tudo. Mano Mix, 8ª colocação, vamos chegando finalmente, lembrando que da 7ª ao 10º já estamos falando dos times que vão disputar o play-in. Perfeito. Em 8º lugar, Dallas Mavericks. Me julguem. Julguem. Meus argumentos são muito simples, extremamente simples. Luka Doncic, palmas, espetacular. A única boa decisão do Dallas em muito tempo, na minha opinião. Dean Weddle, Reg Bullock, Dorian Finney-Smith, McGee. Esse é o time titular do Dallas Mavericks. Quando eu tava fazendo o ranking, eu tava olhando e falando, nossa, mas esse time é muito ruim sem o Luka Doncic. Porque pra mim esse time é horrível sem o Luka Doncic. Os outros 4 caras, eles não servem pra ser titular em contender nenhum. Olha. Na minha opinião. Eu fiz a seguinte somatória. Eu somei quantos pontos de média esses caras deram na última temporada, os 5 titulares e mais o 6º homem, que é o Woody. Eles entregaram 91 pontos de média. Um time que deixa 90... com o Luka Doncic, né? Que é um monstro. Um time que deixa 91 pontos de média, eu sei que é diferente, a história é outra, eles vão ser titulares, enfim. Tá bom. Pra mim, o time é horrível. E só tá em 8ª por causa do Luka Doncic, porque senão, sem tancar, eles iam ficar com uma das 3 piores campanhas para pegar a pique do Wembanyama. Não, mas aí sem o Luka Doncic... Sem o Hulk, salva o Luka, o isso tesouro. aí ia cair aqui também. É muito ruim. E eu tenho raiva deles por eles desperdiçarem o tesouro. Pra mim, o tesouro no Dallas é tipo o Haaland no time da Noruega. Nem pra Copa vai. É isso. Mas, mano, Mixel, mas aí que eu acho que entra... Agora o suspense. Não saberemos o que entra porque E enquanto isso, vou adicionar mais uma coisa aqui. Para mim, o time piorou da temporada passada para essa. Porque se a gente for ver a principal troca... Você travou, tá, Rafa? Eu aproveitei para falar outra coisa. Não, é porque eu voltei. Vai, falei.
Para mim, o time piorou da temporada passada para essa. Porque se a gente for pensar, a principal movimentação desse time foi perder o Jalen Brunson e receber no lugar, não no lugar porque não foi a troca, mas enfim, e receber o Christian Wood. Gosto até do Wood, acho um jogador razoavelmente bom. Mas para mim perde mais com a saída do Jalen Brunson. E olha o nível de desespero. Jalen Brunson saiu do Dallas para ir para o Knicks. Pior que isso, só se ele tivesse ido para o Sacramento Kings. Opa! Poxa, agora ofendeu, cara. Mas o que eu ia falar é que assim, aí que eu acho que entra o papel do técnico. Boa. O Jason Kidd, ele sabia que ele não tinha o melhor elenco da liga nas mãos. Mas, cara, o Dallas foi uma das melhores defesas da temporada regular e uma das melhores defesas do playoff. Eu acho que o Jason Kidd conseguiu montar um jeito de jogar desse time, onde ele primeiro vangloriou a defesa para depois levar para o ataque. Eu acho que isso o Christian Wood consegue ser melhor que o Jalen Brunson. O Jalen Brunson não era um bom defensor. O Wood também não é um ótimo defensor, mas é melhor que o Jalen Brunson na defesa. Então, e o próprio Javier Magui também. Então, assim, eu acho que o papel do Jason Kidd foi enxergar o que ele conseguia extrair de melhor daquele time. Eu concordo, não é de longe o melhor elenco da liga. E eu também acho que o Luka Doncic merecia coisas melhores ao redor dele. Mas, visto que eu tenho, o que eu consigo fazer de bom? Cara, consigo defender bem para dar espaço para esse cara no ataque, fazer o que ele sabe fazer de melhor. Então, acho que entra um pouco desse papel do Jason Kidd, que existiam todas as ressalvas em cima dele como técnico. Eu acho que ele se mostrou um ótimo técnico na temporada passada. Acho que se o Doncic conseguir deixar 40 pontos por jogo, pode ser que ele chegue em algum lugar. Eu fiz a mesma conta, dos 90 aqui, 40, 130. E também... Não, 40, na conta dos 90 eu já tô contando 30. Você já tava... Putz, então fodeu. Então vai ter que fazer a defesa receber menos que 90 pontos mesmo. Se ele fizer 40, eles chegam em 100. Eu falo, esse time é, na minha opinião, um time horrível. É fraco. Sinto muito o Luka Doncic. Só ele. Gabriel, seu 8º lugar. Meu 8º lugar está com o New Orleans Pelicans. Acho que é um... Olha, o Mano Mixo. Cara, eu acho que é um pouco... Esse ano. Cortou. Eu falei que o Pelicans é meu queridinho desse ano, desculpa. É o queridinho? Boa. É o queridinho do Mano Mixo, então. Deixa um asterisco. Cara, é um time que, igual muito do que você comentou, né? Ele veio na ascendente no final da temporada, principalmente depois da troca quando o CJ McCollum chega, né? Eles começam a... Eles pegaram playoffs, ninguém esperava, e deram trabalho para o Suns, cara. Acho que só disso eles já deram... Foi uma boa temporada. Tem o seu José Alvarado lá, que é um inferno na defesa, e deixou o Chris Paul não passar de 8 segundos no meio da quadra, caramba. Mostrou alguns movimentos agora na pré-temporada. Eu vi alguns lances ofensivos dele que talvez deixam uma esperancinha, mas sei lá. Vem simplesmente aí Zion Williamson chegando aqui, que muda completamente a gravidade ali do time, né? Então, a maior questão com o Zion é a questão das lesões, né? Ele vai conseguir se manter, o peso dele, que é a questão que eles sempre estão falando que eles colocaram no contrato nisso, né? Que ele tem incentivos financeiros ali, se ele se mantiver com peso bom, para perder peso. Já dá para ver que ele tá com um físico melhor do que da temporada passada. Você vê o antes e depois da temporada passada para agora, mostra isso. Teve alguns lances bem entusiasmantes aí na pré-temporada. E você tem também, igual a gente trouxe aqui, o Brandon Ingram fazendo também um trabalho absurdo. E o Valanciunas faz seus pontinhos lá que ajudam também. Então acho que é um time bacana de se assistir. É um time que está entrosado, né, da temporada passada, vai ter que tentar encaixar o Zion de alguma forma nisso, talvez possa ter uma dificuldade. É por isso aqui na 8ª colocação. Vou usar um pouco, hein? Olha. Lá vem ele com o coração de... Lakers? Eu vou de Los Angeles Lakers na 8ª posição do Oeste. Olha.
Cara, assim, é difícil, putz, assim, pensando com a cabeça do LeBron, né, cara, ele vai vir para tentar dar uma resposta à temporada pífia, que foi a temporada do Lakers passada. O time mudou um pouco, acho que até um pouco para pior. Mas, cara, é muito difícil você olhar e ver LeBron James e Anthony Davis juntos e, cara, não esperar que algo aconteça. Acho que ainda é um time, tem um técnico novo, né, o nosso querido Darvin Ham, mas que concordo com vocês, não tem muita coisa ao redor do LeBron, a não ser o próprio Anthony Davis, a não ser se o nosso amigo, cadê ele aqui, Kendrick Nunn, realmente jogar, lembrando que ele ficou fora praticamente a temporada inteira passada, e quem sabe, né, se o Westbrook realmente volta a ter um bom basquete. Cara, quer queira, quer não, tem um dos melhores defensores de perímetro da liga e um bom chutador de três, que é o Patrick Beverley. Não é de todo mal, não é de se jogar fora. Acho que o Schroeder vem de um ótimo Eurobasket e eu aposto que ele talvez venha como um armador titular e o Westbrook até de ala nesse time, a depender do que aconteça. Então, assim, tem o Lonnie Walker, que veio do San Antonio Spurs. Esse time tem coisas boas, precisa de um encaixe, e eu acho que o técnico vai precisar realmente estruturar melhor esse time do Lakers. Não é um time com reservas de bom calibre para suportar, por exemplo, uma ausência do... Digamos que o Anthony Davis se machuca, igual se machucou na temporada passada. Cara, aí acabou a temporada do Lakers, porque, amigo, Falta muita coisa ali. não sobra nada, né? Tipo, enfim, não sobra absolutamente nada. Então, é um time que vai depender muito desses dois caras, né? Do LeBron, do Anthony Davis. Óbvio que o LeBron, não sei quanto tempo de quadra vai ter, mas, pô, é o LeBron James, ainda é um jogador extremamente espetacular, ainda é um jogador acima totalmente do que é, pô, a média da NBA. Então, eu acho que dá para brigar pelo oitavo, vai brigar. O Lakers, para mim, vai brigar por play-in, independente se vai ser sétimo, oitavo, nono ou décimo. Mas é um time realmente bem mais fragilizado até do que o Lakers da temporada passada. Então, por isso coloco o Lakers aí em oitavo. Acho que vai ser uma briga boa com o Pelicans. Acho que tudo que vocês já falaram aqui do Pelicans eu assino embaixo. É um time que eu quero muito ver jogar também. E que vem numa crescente boa no final da temporada passada. Nono lugar, Gabriel Spangero. Nono, complementando o que você falou, eu trago aqui o Lakers para a nona colocação. Acho que a maior preocupação mesmo, cara, é como que esses caras vão se manter saudáveis aí, né? Principalmente o Anthony Davis. O LeBron ficou alguns jogos também, mas, cara, fora, se lesionou também, mas não perdeu a mesma quantidade de jogos, e o LeBron é um cara diferenciadíssimo, né? Jogando em alto nível na idade dele. E, cara, eu não sei, eu acho que o Westbrook, ele sofreu todas as críticas dele na temporada passada, acho que também deve querer mostrar alguma coisa e calar os críticos depois de um ano, querer dar uma resposta. Tem se mostrado ali alguns vídeos de treino que tá se mexendo, tá melhorando a mecânica do chute dele e tudo mais, mas, cara, na hora do vamos ver, acho que é onde realmente a gente vai ver o que vai acontecer ou não. Vou complementar também, vou de Lakers. Eu acho que esse time apanhou mais até do que mereceu a temporada passada. E olha que eu não gosto desse time, mas eu acho que tudo deu errado. Além do mau desenho, do péssimo desenho que foi feito, da montagem ruim de elenco e tudo mais, além disso, tudo deu errado. Lesões, problemas internos causados por pressões externas, muitas vezes. Enfim, o psicológico do Westbrook, claramente, de um ponto para frente da temporada, foi embora. E eu acho que
é difícil imaginar uma temporada tão ruim quanto. E só por isso que eu coloco em nono, porque eu acho um time que tem o Anthony Davis, tem o LeBron James, tem alguns outros jogadores. Eu acho que tem mais elenco aqui do que tem no Dallas, volto a dizer. Acho que um cara, por exemplo, como o Schroeder faria bem ao Dallas. E eu acho que aqui tem algumas coisas que podem minimamente levar o Lakers aí ao nono lugar e fazer uma temporada um pouco melhor do que a passada. Boa. Bom, meu nono, daí, né, chovendo molhado aqui, eu vou de Pelicans. Gosto muito do time, quero muito vê-lo, mas é o Pelicans. Eu acho que... Você falando isso, você tá É tipo o argumento do Rafa que o Mavis, o Luka não pega play-in. É o Pelicans. É quase que isso, sim. É o Pelicans, cara. Não sei, assim, é difícil confiar no Brandon Ingram para começar. Acho que de todos. Ele tem altíssimos e baixíssimos na carreira. Não sei até que ponto o Zion vai, obviamente, manter. O Zion é um talento geracional e é um cara que pode fazer realmente muita diferença, mas o Zion é um cara que vai trazer uma dificuldade para o Pelicans manter a parte ótima do Pelicans da temporada passada, especialmente dos playoffs, chamada defesa. O Zion não é um bom defensor. O Zion não é um cara para ficar correndo atrás dos caras na defesa, porque senão ele não consegue atacar. Não corre, né, cara? Ou ele corre pro ataque ou ele corre pra defesa. Assim, existe uma energia finita no Zion Williams para que ele possa ou atacar ou defender. As duas coisas não dá. Então, eu acho que ele traz esse ponto baixo para mim, né? Ruim, digamos assim, pro Pelicans, mas de novo, cara, é um time bom. Acho que o Herb Jones é um ótimo jogador, ótimo defensor, que para mim qualquer time da NBA esse cara cairia como uma luva hoje. Imagina esse cara no Warriors, cara. Concordo. Sim, é absurdo assim, o incremento que ele dá. Gosto muito do Valanciunas, aprimorou o arremesso dele de 3, passou a quadra do Pelicans, tornou-se um ativo ofensivo muito mais interessante do que ele era, do que ele já foi no Raptors, no Grizzlies e assim por diante. Então, acho um ótimo jogador. Gosto do Alvaradinho, vai lá, rouba as bolas, é chato pra cacete, defende bem, tá sabendo atacar. Mas, de novo, acho que é o Pelicans. Acho que tem alguns pontos atrás com esse time. E, principalmente, se eles vão conseguir colocar o Zion num encaixe defensivo suficiente bom para potencializar aquilo que foi bom, né? Aquilo que foi excepcional do Pelicans no final da temporada passada. Bom. Muito bom. Agora eu estou numa dúvida na 10ª colocação, se eu vou no meu coração ou se eu vou na razão. Eu acho que eu tô na mesma dúvida. Posso, sou eu, então? Pode ir, mano Mixel. Haja com a razão, por favor. Rafael Medeiros, como homenagem a você, só por isso. Não vou nem argumentar. É o melhor argumento. Sacramento Kings. Kingão. Não quero nem saber de Portland. Lillard quem? Quem que é Lillard perto de Sabonis? Caramba, hein? Quem é Lillard perto de Fox? De'Aaron Fox, a raposinha. De'Aaron Fox. Malik Monk chegou também, Lillard né, cara? perto de Harrison Burns. Monstro. Quem é Lillard perto dele? Keegan Murray. Tá jogando pra caramba, hein? Cravar duas coisas aqui. Kings em 10º e vai para playoff. Olha. Vai para playoff. E Keegan Murray, Rook of the Year. Nossa, o Rafa você tá amando demais. O Rafa tá escorrendo uma lágrima do olho dele ali, cara. Ele tá imaginando tudo isso acontecendo. Tipo, meu Deus, saindo fora. Cara, eu vou
O Kings nos playoffs, o Fernando me mata aqui, mas eu vou para Sacramento assistir, velho. Nossa senhora. Meu Bom Deus, ainda bem que não demais. vai acontecer, né, gente? Cara, o Peter vai meu décimo casar- vai no Kings também, cara. Acho que eu fiquei muito na dúvida entre Kings e Blazers. Acho que são os dois talvez mais óbvios ali, né? Dessa rabeira, mas também tem esse voto de confiança. Tá todo mundo tancando. Acho que realmente eu quero esse voto de confiança, ver o Rafa sorridente mais ainda aqui nesse podcast. Feliz com o time dele. Cara, sabe o que é o pior? Assim, duas Eu coisas. não acho. Obviamente, eu vou botar o. Só faltava depois da gente botar o Kings, você não botar o Kings. Só faltava. O Rafa Mas bota o Blazers. eu não acho que o Blazers vai tancar. Isso é o que é o pior. Não, Por acho que quê? não acho que vai Você tancar. tem o retorno do Lillard, eles adicionam o Jeremy Grant também. Trouxeram também o Gary Payton. Luvinha. Cara, o time do Blazers não é ruim. Não. Aí você tem também o Anthony Simons, né, que veio jogando bem no final da temporada passada. Lillard, o Nurkic, Justice Winslow, cara, Jeremy Grant, Shadon Sharp, que todo mundo fala que é um bom calouro. Cara, assim, não vejo esse time ruim. Acho que é muito mais como eu falei do Pelicans, é o Blazers. Assim, e não dá. Aí vocês vão falar, pô, mas é o Kings, né? Então, mas assim, cara, não sei. Tipo, algo me diz que não é o ano novamente do Blazers. Acho que o Lillard voltando, obviamente, cara, é um All-Star. Eu sou fãzaço do Lillard, acho ele um baita jogador. Mas o problema ao redor ali, principalmente, é o quanto esses caras vão querer. Eu acho que o Kings tem uma coisa, agora falando real aqui, acho que o Mike Brown vai fazer um bom trabalho no Kings. Gosto muito dele como técnico. Muito mesmo. Acho que o Sabonis na temporada passada já deu um senso de olha isso que eu vou falar, um senso de organização melhor para esse time, mesmo sem um técnico. O QI do Sabonis já conseguiu fazer esse time ser um pouco mais organizado do que ele era na temporada passada. E você trouxe um cara que eu gosto muito também, que é o Malik Monk, que eu acho que foi o cara que salvou a temporada do Lakers no ano passado, se é que a gente pode dizer isso. Mas é um dos poucos jogadores do Lakers que não foi ruim, um dos poucos jogadores do Lakers que teve uma boa temporada. E trouxe também o menino lá do Wizards, cara. O Ruivinho. Não é o Bertans está no Memphis. Nossa, isso. Não é. Aí me fugiu. Kevin Huerter. Eles Desculpa, veio do Hawks. Do Hawks, por isso vem do Hawks. Então, assim, acho que é um time que pode sim brigar pela 10ª posição. É o que o Kings tem feito nas últimas temporadas. Vamos lembrar, esse time não está em reconstrução, por incrível que pareça. Mas, de novo, é o Kings, por isso que ele está em 10º. Eu fico encantado com como você deu voltas e voltas para explicar uma coisa que só tem uma explicação. Você quer muito esse amor. Só tem uma explicação, amor. Muito bem. Muito bem, meus Muito queridos. bem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu não fiz no leste, mas que me veio aqui à cabeça ao longo desse episódio para encerrar. Quem pode ser surpresa e quem pode ser decepção na cabeça de vocês? Para mim, quem pode ser decepção, vou comparar com a temporada passada, é o Suns. E quem pode surpreender é o time que já roubou meu coração esse ano, que é o New Orleans Pelicans. Muito bem. O Pelicans é um time que acho que dá pra surpreender também. E, cara, decepcionar. Eu não sei se dá pra decepcionar mais ainda, cara, mas sei lá, se o Lakers vier de novo ruim e não conseguir ajustar, acho que abaixa um pouco mais a barra ainda. Para mim, o que pode ser decepção,
Eu não estou considerando o Suns porque a minha régua com o Suns tá baixa e eu acho que sim, tem grande chance desse time implodir nessa temporada. Mas um time para mim pode ser decepção é o Clippers, se tudo desmoronar. Eu acho que é um time com alguns possíveis gatilhos ali para desmoronar. E além da surpresa do Pelicans, que eu concordo muito com vocês, eu acho que o Blazers pode ser surpresa, sim, nessa Conferência Oeste, tá? Mas eles não vão nem para playoff, segundo você, cara. Mas por isso que Por eles isso que podem pode ser surpreender. surpresa. Entendi. Faz sentido. Entendeu? Muito bom. Muito bem, meus queridos. Este foi... considerações finais? Além, obviamente, dessa Calma, pergunta. Rafa, calma aí. Só um imenso prazer de estar com vocês novamente. Não queria falar não, mas minha destaque final fica porque a gente tá gravando no dia mais importante do ano, tá? Fica aí. Queria falar não, mas... Isso aí, olha só, ainda bem que você lembrou a gente de dar parabéns para você que é ao vivo. Parabéns. Exatamente. Claro que a gente deu parabéns, pessoal. Aniversário do nosso amigo Gabriel. Não tem racha nesse elenco. Que isso, galera, tipo, porra, que obrigação dar parabéns. Muito bom, nosso Barretos Freak fazendo aí seus Bom. 25 anos. Muito bom. Que isso, idade de Antetokounmpo, tá? A gente tem a mesma idade. Talentos geracionais, né? Queria falar não, hein? Mas logo, logo eu tô lá. Talentos geracionais. Muito bem. Este foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso Ed 3. Fiquem bem e faltam 8 dias para a temporada regular começar. Se liguem e acompanhem mais uma temporada das estrelas. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, abraço.